Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo o parceiro de Radar, Gerson Zanlorenzi. E aí, Mar, tudo bem? Podcast aí começando. Trouxemos uma dupla aí de peso para discutir a parte de alocação. Já começamos a falar do ano que vem, né? Esse ano aí já está praticamente encerrado, então começar a alinhar as expectativas aí para 24. Sim, exatamente. A gente vai começar, né, Gerson, uma série de programas aqui no Radar falando de 2024. Então, de hoje, começando essa série aí, a gente trouxe aqui o pessoal da BTG Asset para explicar aí tudo o que eles estão vendo para o próximo ano. Então, para começar a apresentar aqui a nossa mesa, estamos com o Eduardo Arraes, que é sócio e head da área de crédito privado da BTG Asset. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa. E Thiago Lima, que é sócio e head de distribuição da BTG Asset. Marcelo e Gerson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos lá, vamos começar com a Vambora. semana, né, Gerson? A gente estava até conversando aqui um pouco, Bolsa nesta quinta-feira bateu 124 mil pontos, e o assunto ali, né, foram os dados de inflação dos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado. O CPI, por exemplo, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos de outubro, ficou estável na comparação mensal e subiu 3,2% em base anual. Logo após essa decisão, ali na terça-feira, né, a gente viu os ativos de risco subindo para caramba, o Ibovespa passou dos 123 mil pontos, e a leitura é de que o Fed encerrou mesmo o ciclo de alta de juros. Então, queria começar aqui o nosso bate-papo com vocês, entendendo como que vocês viram, né, esse ciclo de alta de juros aí nos últimos anos, global, como que isso afetou os investimentos. E daqui a pouco a gente fala da Bolsa, né? Mas assim, para Bora. começar, como que foi esse ciclo aí de alta de juros? Tá bom. Bom, vou começar por aqui. Assim, os últimos 12, 18 meses, a gente viu a taxa de juros subindo muito, não só no Brasil, né? Como você mencionou, basicamente, grande parte do mundo desenvolvido e emergente teve uma alta de inflação e alta de juros também. Isso mudou muito a perspectiva de alocação dos investidores, né? A gente viu, enfim, basicamente toda a indústria de bolsa, também de renda fixa, pré-fixado, né, sofrendo bastante com a alta de juros. Inclusive também investimentos mais ilíquidos, né, como private equity, real estate, todos também passando. VC, né? VC também, muita gente passando por um momento mais difícil, porque a verdade é que foi um momento que fazia muito mais sentido você migrar para classe de ativos com menos risco, né? Então, a renda fixa pós-fixado, principalmente, né? Que seria basicamente aqui no Brasil, por exemplo, o CDI. Você facilmente consegue uma alocação atualmente que dá mais de 1% ao mês, né? Com baixíssimo risco. Então, a gente viu teve aqui nesse último ano uma mudança, né? Um fluxo de investimento muito mais focado para renda fixa pós-fixado, dado esse retorno que a gente observou nos últimos meses. Aí, falando um pouco já para o próximo ano, acho que as coisas estão começando a mudar, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, os juros começando a cair, outros países da América Latina também já estão cortando os juros também, o caso do Chile, por exemplo. Nos Estados Unidos, acho que está um pouco atrasado, né? A gente ainda, até pouco tempo atrás, ainda tinha discussão se ia ter mais um corte de juros, desculpa, mais uma elevação da taxa de juros ou não. Mas dados mais recentes, parece que já está virando uma discussão quando vai começar a ter corte, né? Então, assim, olhando para 24, a gente começa a ver provavelmente essa taxa, esse retorno de fundos pós-fixados, ainda em níveis altos, mas perdendo pelo menos um pouco, né, desse retorno tão alto que a gente viu aqui no histórico recente. E aí, imagino que a gente comece a ver um pouco mais de demanda para a classe de ativo, um pouco mais de risco, né? Naturalmente, juros caindo na bolsa deveriam andar um pouco melhor, né? Assim, até investimentos como private equity, VC, que a gente mencionou também, voltando, fundos Fundo imobiliário. imobiliários, né? Voltando a ter um pouco mais de atração. Então, minha visão é que ao longo aqui do final desse ano, início do ano, a gente comece a ver o investidor a buscar alternativas que gerem um pouquinho mais de retorno. A renda fixa natural aqui do Brasil do CDI+, ainda vai ter um retorno interessante, né? A gente provavelmente vai, enfim, acabar o ano que vem ainda por volta de 10% de taxa, então ainda é um retorno bem interessante, mas já é abaixo dos 12, 13, né, que a gente viu aí nos últimos meses. E complementando o que a Arraes falou, tentar trazer um outro prisma aqui para a discussão, concordo com tudo.
E se vocês forem ver, a gente viveu momentos distintos e muito foi comentado no passado em que o Brasil antecipou todo esse movimento. Então a gente está saindo mais cedo dessa arrebentação e pode vivenciar momentos melhores de ativo de risco. Multimercado, ações, etc. E a despeito da indústria que performou muito mal, via de regra, nessa categoria, justamente porque nossa geração e algumas atrás da gente não viu os Estados Unidos subindo juros nessa magnitude. Então a gente está vivendo um momento de inflexão em que a gente vai ter um 2024 com os Estados Unidos com juros altos e a gente numa perspectiva de redução. Então vai ser um movimento interessante porque você vai ter todo um fluxo de dinheiro indo para os Estados Unidos de uma forma ampla, só que o Brasil relativamente frente aos mercados emergentes bem posicionado, né? Seja nesse movimento de redução de taxa de juros, seja numa economia querendo ou não já ávida, né, ansiosa para poder ter novos investimentos, com uma inflação aparentemente controlada e a gente vivendo esse movimento que vai ser essa redução que beneficia, via de regra, todos os ativos de risco no mercado local. Então, assim, olhando de uma forma ampla, né, essa perspectiva, e os Estados Unidos ainda podem trazer novas surpresas, né, porque de fato não dá para a gente dizer como é que vai ser essa dinâmica de juros relativamente altos, se vai subir mais um pouco ou não, mas fato é que serão novos movimentos estruturais para a indústria norte-americana. Isso afeta o mundo inteiro. E Gerson, então, né, já que a gente começou a falar de ativos de risco, queria entender com você aí na terça-feira, né, o Ibovespa bateu 123 mil pontos. Nesta quinta-feira, enquanto a gente grava esse episódio, bateu ali na máxima no 124 mil. Em novembro, a alta de mais de 9% e em 2023 está perto dos 13%. Por que a bolsa aí, resumindo, né, os dois já explicaram bastante, mas... Eu acho que é uma somatória de fatores aqui. Acho que um que a gente já vem comentando desde o começo do ano, em questões de valuations, né, quanto que a bolsa está atrativa, o patamar de 2008, né, hoje as principais, né, ações aqui, tirando o Petro Vale do índice, mas na média isso cria, né, um ambiente favorável a ter movimentos como esse, né, ou seja, você tem espaço no técnico, como a gente fala, para você ter uma apreciação da bolsa. O que estava faltando realmente era fluxo, né? A gente hoje está bem órfão aí do fluxo de pessoa física, ainda por isso que o Arras comentou, mesmo o CDI caindo, é um CDI alto ainda, vamos dizer assim, então o investidor pessoa física demora um pouco mais, né, para vir para a bolsa. O institucional ainda é um cara que está um pouco, né, distante ainda, os fundos ainda sofrendo resgate, etc. Então a gente estava muito acompanhando o mercado internacional, né, dependendo do gringo e como a gente chama essa classe de investidores. Acontece que nas últimas 3 semanas teve algumas, né, principalmente a sequência do payroll, CPI e PPI ali, e hoje de novo, né, CPI na Europa, dados que trouxeram um pouco mais essa visão, né, que o mundo talvez lá fora esteja nessa inflexão, né, de final de ciclo e discussão para o ano que vem, de cortes. Também teve um driver importante aí, a gente tem uma melhora substituição de dados da China, na terça-feira teve vendas no varejo e produção industrial lá acima das expectativas, então isso traz um pouco mais de ânimo para os emergentes e até, né, olhando nessa classe de emergentes, o Brasil está ainda, sem dúvida, né, com destaque aqui, e a gente está vivendo um mercado bem mais ilíquido aqui também, né? Os dados da B3 de outubro mostraram uma queda de 34% do volume. Então a gente tem um mercado barato, mais ilíquido, né? Isso a gente brinca que a porta fica fechada para os dois lados, né? Quando você quer sair, o mercado também tem quedas mais abruptas, mas quando também quer entrar, que é o momento atual, o mercado também tá mais fino, né? Vamos dizer assim, o fluxo. Então, na média, também tem movimentos como esse. E até a gente teve uma temporada de balanços na média forte aqui também, no Brasil, principalmente a parte de commodities, né? Então, acho que a gente está com esse movimento e até usando o exercício do Cadu lá, né, de equities, a gente está caminhando talvez para o cenário que a gente tinha ali de 130 mil pontos no final do ano, que era um cenário 3 ou 4, se não me engano, dos 5 cenários que ele fez, que não é nada também, né, super esticado e tal. Acho que a bolsa realmente está caminhando para esse cenário de custo de capital mais barato e até viu o varejo performando bem também recentemente. Então acho que na média o mercado está indo bem, 9% é muita alta para o mês, mas quando a gente olha no acumulado do ano, os pares, etc., parece que o pessoal está fazendo um catch-up aí de redução de risco e principalmente hoje, né, com a sinalização aí de que a meta deve ser mantida, né, o déficit zero para ser revisto, óbvio, no ano que vem, né, você vai tirando o prêmio da curva, então o cenário está bem mais, né, a inflação aqui, né, bem mais positiva também, com foco em serviço, então dá para dizer que a gente teve em outubro uma bateria grande de dados, né, e volatilidade difíceis, sem dúvida novembro, né, a maré contrária, a gente vem numa bateria de dados positivos aqui que travaram o voo da bolsa, que está realmente bem barata, né?
E na Asset, como que vocês estão vendo, né? Os juros ainda estão em patamares altos, né? Estados Unidos acima de 5%, aqui no Brasil, apesar da queda, Selic ainda em 12,25%. Como que vocês estão vendo essa alocação? Ainda tem oportunidades em renda fixa? Renda variável já está ali brilhando os olhos? Como que tá? Claro. Assim, acho que ainda tem bastante oportunidade em renda fixa, né? Como a gente mencionou, assim, por mais que a gente já está no momento de redução da taxa, ainda é um nível muito alto, né? A gente vai continuar vendo esse movimento de redução de taxa ao longo de 2024, mas mesmo que termine, seja com 10% de taxa, ainda é um retorno bem interessante para o investidor, dado o perfil de baixo risco dessa classe de ativos, né? E acho que um ponto interessante de mencionar é que, quando a gente fala principalmente no mercado de crédito, né, assim, por um lado, é óbvio que o investidor ele quer ter a maior taxa, né, de juros base no país para ter um retorno mais alto, mas, por outro lado, uma taxa muito alta acaba afetando um pouco o balanço das companhias, a dificuldade, cria dificuldade para as companhias se refinanciarem, né, começa a ter alguns problemas de crédito, como a gente observou esse ano, né? Então, assim, 2023 foi um ano onde a Selic estava muito alta, mas, por outro lado, a gente também vê alguns eventos de crédito, que fez boa parte da indústria de crédito, por exemplo, rodar ou na Selic ou até um pouco abaixo, né? Já o ano que vem, a gente deveria ver um ano com uma Selic mais baixa, né? Com certeza veremos um ano com a Selic mais baixa. Por outro lado, acho que em termos de risco de crédito vai ser muito melhor, né? Porque as companhias vão se beneficiar dessa redução da taxa de juros, né? Elas vão pagar menos despesas financeiras, vão ter um fluxo de caixa melhor. Então, acho que deve ser um ano muito forte para crédito, né? Assim, eu imagino, a nossa expectativa é que seja um ano basicamente sem eventos de crédito, sem renegociações. E aí, então, por mais que seja uma Selic mais baixa, acho que o mercado como um todo deveria performar em linha ou, se bobear, até melhor do que 2023. Mas, dito isso, acho que, assim, olhando para esse ano, foi um ano muito de renda fixa, né? Acho que basicamente todo investidor alocou bastante em renda fixa. Ano que vem acho que vai ser um ano mais equilibrado, né? Eu pessoalmente acho, como mencionei, que renda fixa vai ser um ano muito bom, possivelmente melhor do que esse ano, mas bolsa, por outro lado, provavelmente deveria ser até melhor do que esse ano, né? Sim. Com essa redução de juros que a gente está observando. Pelo menos com E, menos volatilidade, né? e aí entra a bolsa, entra fundo imobiliário, né? Fundos listados em bolsa. Então, acho que deveria ser um ano mais equilibrado, digamos assim, com oportunidades em diversas classes de ativos. Eu acho muito interessante investimento em pré-fixado, né? A gente vai ver aí um movimento de redução de juros. A inflação está mais controlada, então também o Brasil acalmando. Quando a gente olha hoje a curva de juros, ainda, né, é uma curva alta, né? Acho que possivelmente o cenário macro dando uma acalmada, a inflação continuar controlada do jeito que está, possivelmente a gente vai conseguir ver até mais cortes do que já está na curva, né, implícito na curva. Então, acho que ter um pouco aqui de exposição pré-fixada parece interessante nesse momento também. E você vê um fluxo de dinheiro, né, que é curioso quando tem esses movimentos de ciclo de juros, né? Essa volatilidade ela também acontece justamente quando você sai de um patamar de juros 2 anos atrás de 2%, leva para 14%. Esse movimento de subida de juros, ele mexe muito com a alocação do bolso do investidor. E aí, quando você chega no platô, qualquer ele que seja, ainda que seja exagerado, é melhor, mais fácil você ter essa dinâmica de conversa com o investidor, de convencimento, porque ele entende uma realidade. Quando você está em movimento, é muito mais complexo. E agora a gente está vivendo um outro movimento que vai ser redução de taxa de juros. A gente pode estimar que fique entre 9, 9,5% ou 10% no final do ano que vem, mas é um movimento de descendência. Isso facilita essa migração, eu acho que em linha com o que o Arras falou. Você ir para uma alocação com um pouco mais de diversificação, seja em ações, seja em crédito privado, seja em multimercados, que hoje ficou muito concentrado em renda fixa. Se a gente for analisar a indústria de fundos esse ano, pegar ações, multimercados, renda fixa e crédito privado, saíram até outubro mais ou menos 135 bilhões em fundos. É muito E dinheiro. muito dinheiro, e foi para muito foi para crédito bancário, né? A gente foi ver, foram mais de 350 bi que foi concentrado em ativo de renda fixa, pós-fixado, porque é aquele famoso, né, 1% líquido ao mês ali, tô tranquilo. Então o mercado não se movimenta, é ruim para o mercado de capitais esse juros alto. A gente, com essa redução, então vai fazer o escoamento inverso desse dinheiro, né? Ele está muito concentrado, foi um movimento muito abrupto. E isso vai beneficiar não só toda essa parte de fundos líquidos, de novo, devem ter uma benefício esse mês, a indústria de ações captou aí quase 10 bi, então teve um respiro, você vê ali, deu um salto, mas ano que vem a gente também pode ver o retorno de fundos imobiliários, então mais o mercado de capital mais ativo,
quanto tempo? 2 anos que não tem nenhum IPO, né? Sim. Agora começou a ter nos últimos trimestres para cá, começou a ter IPO. Então, olhando já essa perspectiva para o ano que vem, a gente está um pouco animado nisso, vai ter mais equilíbrio, só que só de você tentar buscar esse equilíbrio já é muito dinheiro que tem que voltar para o mercado. E vai achar um mercado mais ilíquido, né, como eu comentei, e eventualmente tem espaço para esses movimentos, né. A gente também conversando muito com a turma aqui do nosso IB, né, você tem uma fila de IPOs de empresas gigantescas, né, empresas de ótima qualidade, né, então acho que deixa a gente muito animado. Se tiver alguma pequena janela ali, a gente sem dúvida deve, pô, ter o mercado se envolvendo bastante aqui no Brasil, né. E isso que vocês falaram que eu acho bem interessante, né, cenário, assim, de esses últimos dados que saíram, payroll, CPI, PPI, tudo mostrando um sinal parecido, vamos dizer assim, tira as incertezas, né, a gente começa a conseguir o investidor começa a visualizar o futuro, né, ele começa a ter mais clareza. O mercado sempre, anda aí talvez 1, 2 anos à frente tentando antecipar os movimentos, né, então quando você tem uma sequência de dados, você parece que começa a criar uma tendência, né, então o que até o Thiago falou, você tem uma desaceleração, né, que começa a ficar faz mais sentido as projeções, né, e o mercado vai atualizando as projeções e vai vendo, né, tentando antecipar os movimentos do Fed do ano que vem, né, o mercado chegou a precificar em maio já corte, depois dos últimos dados de juros lá fora, então obviamente o mercado já começa a se movimentar, 10 anos, né, 4,60 ali, então acho que isso vai criando, esses movimentos. E a gente percebe lá fora também, ainda há uma abundância grande de liquidez, né, o mercado o técnico lá fora não está sobralocado em ações. Você olha o S&P, o Nasdaq, legal, parece que a performance é alta, mas você tira as 8 Big Tech lá de dentro, o S&P está 0 a 0 no ano, né, então acho que isso ainda mostra que tem bastante espaço para entrar dinheiro em ações, em todos os outros setores lá fora. Então, sem dúvida aí, até a estatística joga a favor do tal do rally do final do ano. Então a gente passou um outubro bem difícil e parece que novembro, dezembro caminha para ter aí um mercado um pouco melhor mesmo. Eu queria entender um pouco, assim, para a gente explicar, Arraiz, você falou dos pré-fixados, né, oportunidades. O que que são esses pré-fixados, assim, para a gente explicar? Claro. Bom, pré-fixados são operações que têm uma taxa de juros fixa, né? Então você determina aquela taxa de operação. Então, por exemplo, você compra uma operação de crédito hoje, uma debênture pré-fixada, seria basicamente a Selic, né, daquele dia, mais um spread. Então, vamos dizer, seria 13%, 14%. O mercado brasileiro, principalmente de crédito, ele é muito mais pós-fixado. Então, quais suas operações são CDI mais um spread, ou IPCA mais um spread, né? Então, até as operações de IPCA até tem um componente pré-fixado, né, um pouco maior que é, por exemplo, IPCA mais 6, né? Então, aquele 6% é definido, o que muda é o IPCA. Operações em CDI+, normalmente o componente pré-fixado é muito pequeno, porque a operação CDI mais 1%, CDI mais 2%. Então, o CDI muda todo dia, então você fica exposto ao nível de CDI. Quando você comprou uma operação que ela é 100% pré-fixada, aí você sabe exatamente quanto você vai receber de juros, né? Então, vai ser 13%, aconteça o que acontecer, para onde for a inflação ou para onde for o CDI, você vai receber aquela taxa ao longo da vida da operação. E a gente vê, até falando questão das oportunidades, provavelmente agora, novembro, dezembro, e olhando aí o primeiro trimestre do ano que vem, vai ser um momento bom para a captura desse tipo de ativo, porque antes disso, os últimos 12 meses, olhando para trás, a gente considerava muito ativos IPCA+, CDI+, porque é o que o Jássio falou, o mercado ele olha para frente, só que o investidor olha para trás. É um erro, mas enfim. E esse olhar deles, enxergando agora que está tendo um movimento de corte de juros e que agora esse talvez rendimento mensal que ele esperava fixo não vai existir, você pré-fixar, ou como a Arraiz falou, você travar parte desse dinheiro com uma taxa fixa alta, né, por 13%, 14%, um juros bem alto, bem legal para o investidor, ainda nessa condição que ele busca na demanda do seu dinheiro. Então, fica esses próximos 6 meses uma janela interessante para colocar produtos com essa perspectiva. É que a gente fala, é hora de ganhar dinheiro quando você tem essas inversões no mercado, né, só que realmente é até uma luta nossa aqui diária, né, realmente é tentar trazer os investidores para acompanhar esses movimentos de antecipação, não realmente olhar depois. Então é isso que a gente vê, né, hoje, né, a bolsa ainda é muito órfã do fluxo de pessoa física por isso, né, a pessoa acha que esse rendimento do CDI é ótimo, vai ficar para sempre, aí quando ele começar a ver que esse rendimento já caiu para 8, 9,
a bolsa já vai ter andado, ele vai querer entrar na bolsa, e fica naquela velha história desse ciclo aí ruim, né? E aí cria a percepção que o investimento em ações é ruim e tal, ou que, poxa, investimento em ações é para quem tem muita informação. Não, não é. É só você estar. Bom, só de ouvir esse podcast que você já conseguiria tomar essa decisão aí em meia hora, né? Sim. E falando em ações, Gerson, qual o setor ou o que vocês veem ali que tem despertado mais atenção? Eu lembro que um tempo atrás a gente falou bastante de analisar stock picking, né? Uhum. Olhar ação por ação, não ir né? Agora é momento de investir em tecnologia. Vai todo mundo para tecnologia. Como que você está vendo agora essas oportunidades? É que eu acho que esse movimento de mercado, mesmo que os juros caia, vai se manter, né? Então acho que a gente viveu no passado de juros zero praticamente no mundo todo e o mercado comprava, aceitava múltiplos e comprava teses, né, de qualquer coisa, como foi lá na época de inteligência artificial, depois teve a parte de robótica, né, na parte hospitalar. Você vê que o mercado escolhia algumas teses e nem queria saber qual era a empresa, só comprava aquilo e tudo subia. Acho que isso não vai voltar, né, tão cedo. Eu acho que mesmo que a gente tenha uma queda da Selic, uma queda do juro americano, vão ficar em patamares elevados, ou seja, o mercado vai ficar mais seletivo, né. Então a gente percebeu isso muito nas últimas temporadas de balanços, né, empresas do mesmo setor, uma caía 10, outra subia 10, né, após divulgação, um mercado bem mais criterioso, né, talvez vivendo o que era o mercado de ações antes de ficar meio que, vamos dizer assim, dopado com esses juros zero, no mundo todo. Eu acho que isso, para quem está seguindo a gente aqui, seguindo nossas carteiras, nossas alocações dos fundos, já é um prato cheio, né, porque é o que a gente faz aqui, é performar acima do mercado, buscar o alfa, escolher as melhores ações dentro de cada setor. E aí acho que a boa notícia também nisso, né, que até muito a gente fala aqui com o nosso pessoal do research, né, hoje você tem antigamente para você achar papéis baratos, etc, você tinha que ir muito, né, em setores novos, em empresas turnaround, em tomar mais risco, vamos dizer assim. E acho que hoje você tem aí papéis extremamente descontados, que são empresas de qualidade. Então você consegue comprar blue chip barato, que normalmente não é, né, o dia a dia comum. Então a gente hoje, né, até que é o título lá da Tencin recente, né, cautelosamente otimista, né, que é basicamente isso, né, a gente vê ações muito baratas, seja de utility mesmo, os próprios bancos, né, empresas que vão pagar bons dividendos, né, a própria Vale aí a gente acha que está super barata nesse patamar de preço, e você não precisa se arriscar muito, vamos dizer assim, né, você consegue ter empresas que você tem bastante liquidez, bastante história na gestão, geração de caixa, com preços baratos. Então a gente tem preferido tomar posição no que realmente para a gente é mais óbvio nesse patamar de preço, sem precisar inventar, né, muita moda, dado que realmente o mercado ainda, apesar de estar melhor até maio, né, ou junho, quando vai começar com juros lá fora, tem muita água para passar embaixo da ponte, né. E na asset? Se você falou aí de pré-fixado, queria saber de outras oportunidades, debentures, por exemplo, como que vocês estão vendo? Claro. Bom, assim, o mercado de debêntures, eu até falei um pouquinho antes, né, assim, a gente está bem otimista com o mercado para o ano que vem. Acho que esse ano, o primeiro semestre foi um semestre um pouco mais difícil, né, a gente, enfim, viu aí algumas companhias no mercado passando por dificuldade, fazendo default, reestruturando dívida. Alguns setores, principalmente acho que varejo, construção civil também um pouco no início do ano, né, mas principalmente varejo, né, algumas companhias tiveram bastante dificuldade, mesmo as que, enfim, não chegaram a não pagar, né, não chegaram a ter um default, mesmo essas estão enfrentando um mercado difícil, né, assim, é isso, é inflação alta, né, juros altos, foi um início do ano difícil, acho que pro indivíduo, né, pro consumidor em geral, todo mundo consumindo menos, comprando menos bens, né, Menos acesso a crédito. seja roupa, menos acesso a crédito, mais inadimplência, que quase É. todas essas empresas de varejo também tinham uma carteira, né, de crédito. Então foi assim, um primeiro trimestre difícil, e isso acabou impactando bastante a indústria de fundos, né, de crédito. Assim, lá teve o primeiro caso que foi acho que o mais emblemático foi de Lojas Americanas, né, era uma empresa que tinha muita debênture no mercado, né, então vários fundos, várias pessoas físicas, e aí como teve, né, o não pagamento, isso gerou um impacto negativo na cota da indústria como um todo, e isso gerou um impacto não só nesse ativo, mas basicamente todas as debêntures do mercado ficaram com uma taxa bem mais alta, né, ali no primeiro semestre do ano, e isso fez, né, essa remarcação desses ativos nos fundos, fez com que boa parte da indústria de fundos de crédito tivesse o primeiro semestre bem difícil, rodando abaixo do CDI. Tudo mudou ali a partir de junho, maio, junho, o mercado melhorou bastante, os spreads estão ficando mais fechados, meio que voltando para a normalidade.
A gente começou a ver captação na indústria de fundos de crédito, né, que investem basicamente em debêntures, que você perguntou, a partir de junho, julho. E aí, olhando para frente, para o ano que vem, é um pouco aquela história que eu estava falando um pouco mais cedo. Se por um lado os juros vai ficar um pouco mais baixo, por outro, os juros mais baixos vai fazer com que as empresas tenham uma qualidade de crédito melhor, que a gente tenha menos eventos aqui de não pagamento. Provavelmente deve ter um ano bem mais tranquilo que a gente teve esse ano, né, nesse mercado de crédito. Então, por mais que por um lado o CDI vai ser mais baixo, eu imagino que, olhando o retorno nominal da indústria, possivelmente ano que vem vai ser mais alto. E aí, além disso, com menos volatilidade, né? Acho que o investidor de renda fixa, ele não gosta de volatilidade, né? Ele quer estar longe, por mais que seja renda fixa, né? Eu brinco que é renda fixa, mas tem um pouco de vol, né? Mas a perspectiva, então, é que ano que vem seja um ano de bom retorno, menos volatilidade, e aí esse fluxo que está aos poucos voltando, né, que a gente viu um mercado difícil em termos de fluxo para multimercado, para ação, mas inclusive para fundo de crédito, né? Fundo de crédito, por mais que a gente tenha uma performance ok esse ano, a gente perdeu mais ou menos 100 bi desse mercado, né? É um mercado, tudo bem, de um pouco mais aí, 1,5, 1,6 tri, mas 100 bi é 100 bi, né? Um volume muito, muito relevante que saiu da indústria, começou a voltar nos últimos 2, 3 meses, mas não voltou ainda direito. Então, a nossa perspectiva é que ao longo aí desses últimos meses, o primeiro semestre do ano que vem, isso volte um pouco, né, desse depósito bancário, né, que o Thiago mencionou, volte para todas as classes de ativos, né? Voltar um pouco para ação, voltar um pouco para o multimercado, mas voltar para fundo de crédito também, que deveria ter uma boa performance e com menos volatilidade que a gente viu esse ano. Legal. Para resumir, Thiago, quais são as oportunidades aí, então, para 24? Olha, para resumir, eu acho que, e aí olhando de uma forma ampla, porque o meu lado é muito acompanhar a demanda, né? O Raiz olha a oferta de ativos e como é que está precificado, e eu tenho que encaixar isso na parte da demanda que os clientes estão querendo, e quando casa, às vezes saem coisas boas. Sim. E brincadeiras à parte, eu acho que olhando para o ano que vem, vai ser um ano que vai ter muita perspectiva, porque é um pouco desse movimento da inflexão que a gente estava discutindo aqui. Vai ter não só o macro como o micro, ele vai passar por essa questão de como vai ser a indústria internacional, você pegar Estados Unidos, como é que vai ser a reação, e também todos esses embates geopolíticos que estão existindo aí, como isso vai refletir no Brasil. Eu acho que o Brasil está mais bem posicionado. Então, eu acho que vai ter fluxo de dinheiro para cá, independente desse corte de juros, ficar menos atrativo em termos de carry trade, se for fazer comparativo de juros do Brasil e lá fora. Então, mesmo assim, eu acho que a gente está bem posicionado. A gente está no movimento estrutural melhor do que nossos pares. Olhando internamente, esse ciclo de dinheiro que foi muito abrupto por um lado, qualquer movimento de tentativa de retorno ao centro, algum tipo de equilíbrio, ele vai permitir com que esses dinheiros que estão parados agora, às vezes em grandes colchões de bancos, pagando altas taxas, eventualmente isentos, aí pode ter até algum movimento estrutural tributário que beneficie essa migração de dinheiro, eles vão para esse tipo de ativos que a gente vem discutindo aqui. Então, eu acho que fundos de crédito privado, de ações, de multimercado, oferta pública, fundos imobiliários, eu acho que esse tipo de ativo, a despeito do que é o que a gente viu, o dinheiro indo muito para renda fixa com baixa volatilidade esse ano, é o que vai acabar acontecendo. E nessas oportunidades, eu acho que estão potenciais retornos substancialmente acima do CDI, que eu acho que é o que o cliente vai continuar buscando, o investidor vai continuar buscando, é como a gente vai agora, que vai voltar, né, talvez a bater esses juros de um dígito aí em breve, como é que a gente consegue continuar tendo retornos altos. Eu acho que vão ser grandes oportunidades, então, principalmente nessas classes de ativos aí que usualmente se beneficiam desse movimento de queda de juros. Acho que do meu lado aqui, de bolsa, continuar monitorando os avanços aqui, principalmente na pauta local, né? A gente está com a reforma tributária para ser aprovada nas próximas semanas. Ano que vem tem bastante coisa para ficar de olho, principalmente essa questão fiscal, né? O que vai ser meta de déficit, o que o Ministério da Economia vai trazer, né, de receitas aqui, dado que realmente cortar a despesa é mais complexo. Principalmente essa parte também de inflação, trajetória, tudo para realmente ser a Selic terminal de 9,5, de 10, de 8,5, isso faz bastante diferença no final do dia, e torcer muito para o mercado lá fora continuar melhorando, né? Porque realmente se há uma grande aversão em risco lá fora, dificilmente o Brasil performa aqui, outperforma o mercado internacional. Mas, sem dúvida, tem muito espaço para entrar de liquidez, papéis continuam baratos aqui, só precisa alinhar um pouco realmente essa questão de fluxo, que acho que tem tudo para acontecer. Raiz, resumo aí de tudo que a gente conversou.
Resumo é que ano que vem deve ser um ano de oportunidades, né? Obviamente, como já se falou, tem que ficar de olho aí no mercado internacional. Os dados recentes acho que tiraram um pouco dessa incerteza, né? Tinha uma preocupação da economia americana continuar muito aquecida, né? E aí o Banco Central lá fora ter que subir ainda mais a taxa de juros, que aí poderia sim gerar uma recessão, né? Uma desaceleração mais rápida da economia americana, que isso impactaria a gente diretamente, né? Então, acho que, enfim, pelo menos olhando aqui no último mês, parece que esse deixou de ser o cenário base, né? O cenário base está reforçando que a economia lá fora já está desaquecendo. E se isso realmente acontecer, do nosso lado aqui no Brasil, acho que a gente está caminhando bem, né? A gente está no momento, o Thiago foi um pouco mais cedo, a gente começou a cortar juros antes dos outros países, né? De boa parte dos outros emergentes. Nossa inflação também já está controlada. A bolsa parece estar barata, né, quando a gente olha múltiplos históricos. Mercado de crédito, que é o que eu acompanho um pouco mais de perto, também parece que assim, o que tinha para dar de problema basicamente já deu, né? Assim, os juros estão ficando mais baixos, as companhias estão pagando menos despesa financeira. Eu mesmo quando eu olhava várias análises, a gente fez várias análises de crédito ao longo do primeiro semestre, quase todas as companhias que a gente olhava, era difícil ter dinheiro para pagar a despesa financeira. Assim, o fluxo de caixa, quase todo mundo era negativo, né? Então, olhando para frente, isso provavelmente não vai acontecer, né? Essa redução de despesa financeira tem muito impacto. O mercado de capitais de debênture, que estava meio fechado ali nos primeiros 3, 4 meses do ano, reabriu, está mega aberto, né? Está com uma demanda bem grande no mercado. Então, a perspectiva é que a gente tem um ano bem positivo aqui em termos de retorno dessas diferentes classes de ativos. Bacana. 2024 aí mais claro, né? De É. mais oportunidades. Muito obrigada, Raíssa. Obrigado vocês aí pelo Boa, convite, volte pessoal. sempre Sempre que puder, tô disponível aqui. Pode deixar, né, Gerson? Não dá muita brecha, não, senão vai vir toda hora. Toda semana. Obrigada, Thiago. Obrigado, você, Marcelo e Gerson. Foi um prazer estar aqui também. Faço das palavras da Raíssa as minhas. Vai ser um prazer poder Boa. voltar aqui e continuar esse bate-papo sempre que vocês quiserem. Legal. Só tudo isso, né, Gerson? Só, vambora, 24 vai ser melhor. Muito obrigada, né, Boa. por essa Não parceria esquece de me aí. agradecer, não. Não, claro, quase mais de 2 anos Mais de já que a 2 gente anos já já. tá nesse podcast. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube, no Spotify, acionar a notificação para ser informado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.